Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice, sou nutricionista em Taquari. Eu tenho especialização em nutrição comportamental e agora estou encerrando a pós em nutrição esportiva. Então eu vim falar para vocês sobre o Whey Protein. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse alimento, né? E então acho interessante que a gente possa conversar sobre isso e esclarecer algumas coisas. Então ele é um suplemento alimentar, mas que a gente pode pensar nele como um alimento em forma de suplemento. Ele é uma proteína, é a proteína do soro do leite. Quando a gente faz a extração do soro do leite para fazer o queijo, por exemplo, a gente tem essa parte que é esse líquido que tem o soro do leite. Esse soro do leite, então, é o Whey Protein. E ele vai ser transformado nesse pozinho que a gente vê, que a gente compra nas lojas de suplemento. Ele tem 3 tipos o Whey Protein: a proteína concentrada, a proteína isolada e a proteína hidrolisada. Vai depender do objetivo de cada um, mas a maioria das pessoas já com uma proteína do soro do leite concentrada, com o Whey Protein concentrado, já é o suficiente. O Whey concentrado é, digamos que a forma mais simples do Whey, e ele tem uma concentração, quando a gente usa um bom Whey Protein, ele tem uma boa dose de proteína e tem também na forma concentrada um pouco mais de carboidratos e de lipídios. Então, para a gente considerar um bom Whey concentrado, ele tem que ter pelo menos em torno de 70% de proteína por dose. A forma isolada é mais interessante para as pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, porque ele tem quase nada de lactose, né? 0 ou um pouquinho ainda, e em torno de 90% de proteína no Whey Protein, então, isolado. E também não tem gordura. Esse whey isolado, ele é passado por um processo de filtração, por isso que acontece isso de tirar praticamente toda a lactose, o carboidrato e a gordura. Aí a gente tem também o whey protein hidrolisado. O hidrolisado, ele não é passado por essa filtração, o processo que se chama de hidrólise. A hidrólise é como se fosse a quebra dessa proteína. A gente consome essa proteína quase como se fosse já digerida. Então a digestão é muito mais fácil e a absorção também é muito mais fácil. Nessas situações em que a gente vai decidir qual whey comprar, também entra até uma questão de valor. O whey concentrado tem um valor mais interessante e isolado e hidrolisado tem um valor um pouco mais caro. Nutri, o Whey Protein é um suplemento pós-treino? Ele é um suplemento pós-treino, mas ele não é somente um pós-treino. Ele é uma proteína, então ele pode ser usado em qualquer momento que a gente precise de proteína numa refeição. É interessante que nas refeições que a gente distribua durante o dia, a gente tenha sempre misturado carboidrato, proteínas e gorduras, porque isso vai dar uma velocidade de absorção menor e uma sensação maior de saciedade. Então ele é uma proteína, é muito bom no pós-treino, mas ele pode ser utilizado em qualquer refeição. Nutri, quem é que pode tomar Whey Protein? Qualquer pessoa pode tomar Whey. Podem ser adolescentes, adultos e até idosos podem ser beneficiados pelo Whey Protein. As pessoas que treinam têm uma necessidade maior de proteína e isso faz com que o Whey Protein seja uma facilidade em alcançar a quantidade adequada de proteína. Se eu não quero, por exemplo, estar em todas as refeições comendo carne e ovos, vai ser uma facilidade eu tomar whey no meio da tarde ou no café da manhã, por exemplo. Então, qualquer pessoa pode tomar whey, não precisa ser somente pós-treino, pode ser distribuído durante o dia no planejamento das refeições. Nutri, como eu posso tomar whey?
O whey, ele então é uma proteína que a gente vai acrescentar nas refeições. Ele pode ser usado na água, isso é interessante utilizar na água quando a gente faz um treino e quer esse aporte proteico pós-treino melhor. Quando o objetivo é hipertrofia, a gente pode usar o whey na água logo depois do treino, esperar uns 15 minutinhos, toma o whey. Aí nessa situação, depois de 1 hora, é uma boa estratégia fazer uma refeição sólida. Quando a gente vai fazer somente uma refeição no pós-treino, a gente pode usar o whey no leite, por exemplo. Então, espera também em torno de uns 15 minutinhos para que os hormônios consigam se regular e a insulina conseguir subir, que é o que a gente quer nesse momento, para melhorar a absorção do whey, da proteína. E aí, se vai ser essa a refeição pós-treino, é interessante a gente usar no leite, porque aí a gente diminui a velocidade de absorção. Então, essas são as situações do pós-treino. Mas ele pode ser utilizado em refeições que são longe do treino. Quando a gente faz uma refeição pré-treino, ou que a gente não tem muito tempo antes do treino, pouco tempo antes do treino, o whey é uma excelente alternativa justamente por causa dessa facilidade de digestão e absorção, então não vai atrapalhar na hora do treino. Então, numa hora, em torno de meia hora, 1 hora antes do treino, o whey é uma das melhores proteínas que a gente pode utilizar nesse momento. Então, é interessante tomar na água ou fazer uma vitamina de água, whey, fruta. Dá para colocar aveia, que é um cereal interessante para esse momento também. Essa mesma vitamina, por exemplo, pode ser utilizada no lanche da tarde. É uma ótima opção também. Fica legal de a gente fazer também uma caldinha, pode botar um pouquinho de água, que ele vai ficar mais concentrado, então fica mais docinho, e isso pode ser utilizado como um recheio, né, de algumas preparações, ou então como se fosse uma cobertura de uma panqueca doce, de banana, por exemplo. Outra estratégia também é colocar na pasta de amendoim. A gente pega uma colher, por exemplo, de pasta de amendoim, mistura ali o pozinho do whey, bota um pouquinho de água para dar ponto e isso também vira um recheio, pode ser colocado no pão ou em receitinhas. Então ele pode ser utilizado em qualquer um desses momentos, qualquer uma dessas formas também.